Plantão Lauro Jardim. Muito bom dia para você, Lauro Jardim. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Lauro. Lauro, ontem muito se falou sobre a declaração do presidente Lula ao portal UOL, quando ele se referiu ali à campanha eleitoral e citou a necessidade ou a importância de ter Fernando Haddad e Geraldo Alckmin disputando a eleição em São Paulo. Aí fica a discussão, mas concorre a Senado, concorre a governador. O fato é que se ele está olhando Gilberto Kassab, não, me perdoe, Geraldo Alckmin para concorrer em São Paulo, ele não está pensando em Geraldo Alckmin como seu vice na chapa. Pois é, Milton. Nessa fala de ontem do Lula, que é uma fala que não saiu por acaso, ele incluiu, como você disse, o Alckmin como uma opção para disputar em São Paulo, uma disputa ao governo de São Paulo, o que automaticamente tiraria o Alckmin da chapa de vice do Lula desse ano. Então, quando a gente junta isso com as negociações que já ocorrem nos bastidores entre o PT e o MDB, negociações ainda em estágio inicial, mas negociações com o aval do Lula sobre a possibilidade de dar a vice do Lula para o MDB, aí a coisa fica mais séria. Aí o caso é de ficar atento a toda essa movimentação, porque isso significa, Milton e Cássia, uma inflexão e tanto no discurso petista que era feito até o ano passado. Até o final do ano passado, os dirigentes do PT e alguns ministros próximos do Lula gostavam de repetir uma mesma frase quando eu perguntava se o Alckmin ia ser mesmo o vice do Lula novamente em 2026. E aí eles diziam o seguinte: Lauro, o Alckmin ganhou tanta confiança do Lula pela lealdade que ele mostrou nesse mandato, que ele vai ser o que ele quiser. Se ele quiser ser vice-presidente, ele será. Se ele quiser concorrer a algum cargo em São Paulo, ele vai concorrer. Bom, a gente chegou em fevereiro e essa frase não está mais sendo usada. A frase envelheceu rápido e o jogo agora é outro. O Lula está agindo, na verdade, como ele sempre agiu, de modo pragmático. Se ele achar que com o Alckmin de vice, a reeleição dele pode correr riscos e achar que com o MDB as chances dele crescem, ele vai optar pelo caminho do MDB, se, claro, conseguir fechar uma aliança. Agora, é preciso dizer que esse não é, pelo menos ainda, nem de longe o cenário mais provável. No meio disso tudo, Milton e Cássia, tem também o PSB, que é o partido do Alckmin, e um partido que foi sempre muito próximo do PT. O PSB está vendo essa movimentação, não está confortável com ela. O João Campos, que é o prefeito de Recife e presidente do PSB, já tem uma conversa marcada com o Lula para falar de eleição, uma conversa que vai ocorrer nos próximos 10 dias. Pelo que eu apurei, o PSB confia que a relação estreita e histórica que já existe com o PT e ainda a relação que está sendo construída também para a eleição desse ano vai contar pontos para a decisão sobre a vice-presidência da chapa do Lula. Só para ter uma ideia, Milton, o PSB e o PT, eles vão ser aliados nesse ano em 16 estados nas eleições estaduais, incluindo aí Minas e São Paulo, que são os dois maiores colégios eleitorais. Então, no fim das contas, o PSB confia que o Lula vai respeitar o desejo do Alckmin. E qual é o desejo do Alckmin? O Alckmin quer ser vice. Em conversas privadas, Milton, o Alckmin já disse que não vai disputar eleição em São Paulo, seja para governador, seja para senador. Se não rolar dele continuar como vice-candidato a vice, ele simplesmente não vai disputar a eleição esse ano. Ele prefere pendurar as chuteiras aos 73 anos de idade. E penduraria as chuteiras, Milton, do jeito dele. Segundo um dirigente do PSB com quem eu conversei ontem à noite, esse jeito seria o seguinte: ele anunciaria que estaria se retirando da política, mas que faria, sim, campanha pela reeleição do Lula.
Em resumo, Milton e Cássia, eu ainda acho que o mais provável é mesmo o Alckmin seguir ao lado do Lula na chapa para a eleição desse ano como vice, mas para a gente ter certeza mesmo é melhor esperar o encaminhamento dessa definição sobre São Paulo e dessas conversas do PT com o MDB. Muito obrigado pelas suas informações e sua análise aqui no Jornal da CBN. Lauro Jardim, bom fim de semana, até segunda. Um ótimo fim de semana para você, Milton, para você também, Cássia, e para os ouvintes. Até segunda. Até segunda, Lauro.